A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Como anda você nesse dia? Este dia precioso, maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu desejo do fundo do meu coração que você esteja em perfeita vitória, na sua saúde física, emocional, na sua vida familiar, enfim, em todo o seu contexto social. Em nome do meu marido querido, apóstolo Miguel Ângelo, e meu nome pessoal, eu quero desejar que este dia de hoje seja o melhor dia da sua vida. Quero desejar que nestes momentos que você passa conosco, e muito obrigada pela honra de adentrar no seu lar, no seu espaço físico, na sua casa, de poder ter esta troca com você. Troca de palavras preciosas, trocas de palavras de Deus. Nós temos uma gama imensa de programas televisivos, enfim, programas da internet, programas, enfim, de rádio. Nós temos aí uma mídia que funciona perfeitamente. Mas nós temos tido poucos programas que trazem transformação de vida, que trazem mudança de comportamento, que trazem melhor enlevo de alma, que não enriquecem a pessoa apenas fisicamente, que não passam apenas questões que façam com que as pessoas se alimentem, aprendam a fazer coisas na cozinha, pessoas que possam mudar as suas vidas, diretrizes importantes, documentários. Mas são poucos os momentos que você senta na frente de um televisor ou você coloca o seu dial no carro ou na sua casa e você tem informações que mudem a sua vida, que transformem a sua alma, que façam com que você acredite que vale a pena ainda viver nesta terra. E louvado seja Deus, porque o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive tem sido esse diferencial de águas. Quando você precisa de uma diretriz, quando você precisa de alguma coisa que lhe faça acreditar que ainda há jeito, você sintoniza na programação da Igreja Evangélica Cristo Vive. Hoje nós chegamos em mais de 123 países, onde nós temos língua portuguesa, e não são poucas, são 400 milhões de pessoas, no mínimo, que falam esta língua, que sai o dobro desse cálculo. Não podemos precisar exatamente, mas que necessitam de diretrizes de Deus para mudar a sua perspectiva física, emocional e espiritual. E este momento eu quero dividir com você. Nós sabemos que nesta palavra, esta Bíblia Sagrada, este livro dos livros, este livro por excelência, ele tem tudo aquilo que você e eu precisamos para sermos felizes. A Bíblia tem diretrizes, não tem receitinhas, você tem que fazer assim, não. Mas ela é um protocolo que todos nós, mesmo seres diferentes que somos, de culturas diferentes, de educação diferente, nós precisamos de diretrizes e ela sim é um protocolo para que você seja feliz em qualquer área da sua vida. Eu sei que o mundo vive um caos, não é? Nós temos vivido dias, assim, há um surto coletivo de falta de fé, de tristeza. Hoje nós estamos vivendo no seio da Igreja Católica Romana um Papa que abdica, conceitos, e nós temos visto comportamentos equivocados, não só dos párocos, né, da Cúria Católica, né, mas também temos visto exemplos daqueles que dizem e pensam ser representantes de Deus, têm trazido dilemas que levam até alguns dizerem: onde está Deus? As coisas estão difíceis, há uma falta, há um desespero coletivo, há uma angústia. Você sabe, Deus está aqui, agora, aí, agora na sua vida. Deus está fazendo com que você entenda que por mais difíceis que sejam, mais desilusão global que você possa ter,
existe Deus, há Deus nesta terra. É necessário que você se volte para Ele. É necessário que você entenda que Ele tem sim, em sua palavra, conceitos de mudança, santificação, por exemplo. No domingo próximo passado, o nosso apóstolo Miguel Ângelo, meu marido querido, pregou sobre isso. Existem pessoas que estão vivendo com um rio na sua frente, com o rio Jordão na sua frente. Esse rio pode ser uma falta de caráter, falta de palavra, a mentira, pode ser N coisas, podem ser N coisas, inúmeras coisas. Enfim, existem N situações na vida que te fazem, por vezes, pensar em desistir até de viver. Mas Deus não lhe fez para desistir de viver. Deus não lhe fez para desistir de nada. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Nós avançamos. Com problemas, com dificuldades, com chuvas, com calores, com invernos rigorosos, com desertos ensolaradíssimos, desidratando até. Mas nós não desistimos. Porque desistir de viver é uma ofensa a Deus. Desistir de conquistar é uma ofensa a Deus. Nós vemos isso na vida de um grande exemplo de servo do Senhor, que nós encontramos lá em Gênesis, que é José. José, que todos, ou talvez você nunca tenha ouvido falar, esteja ouvindo pela primeira vez, ou pela 10ª vez. Já ouviu N vezes falar sobre José. Mas eu gostaria de dividir com você sobre José nesse momento. José, eram 12 irmãos. José era irmão de todos aqueles, irmão, né, biológico, de mãe e pai, de Benjamim. Eram os 2 filhos, né, de Jacó, os mais novos. E ele tinha mais 10 irmãos. Os 2 tinham mais 10 irmãos, filhos do seu pai com outras senhoras. Naquela ocasião, naquela época, era permitido dessa forma. Graças a Deus não é mais. Pronto, cada um tem sua esposa, seu marido e assim vivemos felizes. E por ciúmes desses 10 irmãos, José foi lançado numa cova. José foi humilhado, foi vendido, tornou-se um escravo, ficou preso, foi caluniado. Estava um frisson na vida daquele homem. Talvez você esteja vivendo um frisson qualquer na sua vida. Você acha que já não tem nem motivos para agradecer a Deus, motivos para viver. Estou quase desistindo. Lembre-se, desistir de viver, desistir de conquistar é uma ofensa a Deus, porque é Ele que te dá forças para você adquirir, para você conquistar. Não desista de nada que Deus colocou na sua vida. Se foi Deus quem colocou na sua vida, você vai alcançar. Se não foi Deus, é um equívoco, retorne para o que Deus quer e conquiste o que Ele, Deus, quer para a sua vida. Então vamos voltar à vida de José. Aquele homem, mesmo em tempos difíceis, depois você começa a ler, você vai ver a Gênesis 41, por aí, você vai pegar o livro de Gênesis, nas partes que falam sobre José, e você vai ver, em especial, eu queria me deter a uma palavra que nós já vamos à frente falar sobre isso. José, ele tinha muitos motivos, inúmeros motivos, para desistir de viver. Ele foi quase morto pelos irmãos, por ciúmes. Talvez você seja vítima de ciúmes no seu trabalho, na sua casa. Eram filhos do mesmo pai, tinham o mesmo sangue, mas não se julgavam, tinham ciúmes de José. Porque José tivera um sonho. Ele viu todos os irmãos se ajoelhando sobre ele. E isso criou um ciúme muito grande nos irmãos. Eles venderam José, eles forjaram a sua morte para que o seu pai aceitasse, né? Eles viveram numa mentira. E a Bíblia diz que passados cerca de 20 anos, esse José, que foi humilhado, que foi preso, ele se manteve fiel a Deus, íntegro a Deus. Em dado momento, em Gênesis 41, 52, depois você abre a sua Bíblia, você vai ver que José diz assim, eu me esqueci, vamos lá na nossa Bíblia. Então, abra sua Bíblia, agora vamos à Bíblia, né? Vamos ver coisas espirituais com espirituais. Capítulo 41, versículo 51.
Diz assim a palavra do Senhor. José, ao seu primogênito, chamou-se Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. José está dizendo, Deus deu a José, depois de tanto sofrimento, Deus deu a José a honra de ser o segundo homem mais importante do Egito. Porque ele interpretara os sonhos de Faraó, os 2 sonhos que Faraó teve, e Deus revelou o que ia acontecer, que 7 anos seriam de muita fartura e 7 anos de muita escassez. E Faraó ficou tão impressionado por Deus ter usado José para revelar esse sonho, que colocou autoridade sobre a sua vida tal, que ele foi, depois daquele rei, daquela terra, ele era o maior homem. Mas aqui tem uma chave nesse versículo 51 do capítulo 41 de Gênesis, porque diz assim: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Qual é a chave deste versículo? Você precisa esquecer das coisas que lhe mataram, lhe agrediram, lhe vituperaram, que quase lhe roubaram a vida. Foi o que José falou. Deus lhe deu uma esposa, lhe deu 2 filhos, lhe deu um cargo que, digamos hoje, ele seria não sei, não um vice-presidente, porque talvez um vice-presidente, né? Um ministro de Estado muito importante, enfim. Deus fez com que aquele homem se tornasse grande, mas ele estava magoado, ele fora vendido por causa de ciúmes do seu próprio sangue. Quantos não vivem isso às vezes, né? Você é humilhado, ou você é abandonado, ou te deixam à margem porque você é diferente, porque você tem aspirações diferentes, porque você é evangélico. E você se sente jogado fora, aprisionado, levantam calúnia contra você. Deus, Ele vê tudo isso que estão fazendo com você. E é Ele quem dá a honra. É Deus quem vai dar a honra na hora certa na sua vida. Aconteceu com José. Passado algum tempo, cumpriu-se a profecia, a interpretação dos sonhos. E veio seca em todo o Egito. Veio seca em toda aquela terra. Os irmãos de José tiveram que vir lá da sua terra de Canaã para comprar o trigo que fora armazenado por José. E de repente, quando José, diz a Bíblia, e você vai lendo, é muito grande, são grandes os capítulos, mas com uma história belíssima que pode ser a sua história. Pode ser a história de cada um de nós em algum momento. E diz que José, quando ele viu, passados cerca de 20 anos, quando ele viu os irmãos, ele ficou impressionado. Ele tinha cerca de 17 anos, quando foi vendido, 20 anos depois, 37 anos, alguma coisa dessa natureza. E quando ele viu os irmãos, ele os reconheceu. Só que ele não viveu lembrando das coisas ruins que esses irmãos fizeram com ele. Diz que ele esqueceu da casa do pai, ele esqueceu a tristeza, esqueceu o abandono. Ele se focou em realizar bem o seu trabalho perante aquele contexto novo dele. E ele exerceu e fez um belíssimo trabalho e construiu uma família. E na hora que ele teve que falar quem ele era, diz a Bíblia, e eu acho isso maravilhoso, ele poderia ter castigado os irmãos, porque ele tinha a provisão da comida em suas mãos. Quantas vezes você tem em suas mãos a provisão da vida de alguém e você vive lembrando do que não deve ser lembrado, e você castiga, e você aprisiona, e você calunia? Quando fazem conosco é muito ruim. E quando fazemos com o outro? É pior ainda. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o outro, isso volta para a nossa vida. O homem colhe aquilo que ele semeia. Muitas pessoas estão colhendo frutos maus, porque estão semeando maus frutos, mais sementes. É hora de mudar, cambiar isto. É hora de você fazer uma mudança radical nos seus conceitos de vida, evangélico-cristã, na sua sociedade, na sua casa, na sua igreja, na sua família, enfim. José, quando viu os irmãos, ele poderia ter feito N coisas. Ele poderia ter se vingado, ele poderia ter humilhado aquelas pessoas. Não. Disse que ele pediu a Deus que fizesse
com que ele agisse de forma correta. E o que José fez? José, estrategicamente por Deus, reuniu todos os irmãos. Porque ele dizia, eu vi 11 feixes se ajoelhando sobre o meu feixe. Ele viu 11 irmãos se ajoelhando sobre ele. E isso foi o motivo de toda a ciumada, que continua igual. Hoje em dia, o ciúme tem acabado com pessoas. Pessoas matam outros por ciúmes. É obra da carne, é diabólico. Tem que ser colocado de lado. Você sabe, é com você que eu estou falando. E Deus vai mudar isso hoje na sua vida. Diz que José ficou perplexo porque os irmãos não o reconheceram. Imediatamente ele reconheceu os irmãos. Quantas vezes você reconhece situações que você pode mudar para bem, para melhor, e você diz, não, eu não perdoo, é a hora que eu vou me vingar. Vou matar todos de fome. Se você pode dar vida, não dê morte. Se você pode manter esse filho que está no seu ventre, não tire, porque Deus não quer. Deus quer que essa criança nasça. O aborto não é, eu posso. Você não pode, você deveria ter pensado antes. Agora assuma suas responsabilidades. Falta muito na sociedade atual, nesse pleno século XXI, pessoas que assumam as suas responsabilidades e não culpem as outras pelas suas coisas. Vamos voltar ao contexto de José, que é o seu contexto, que Deus quer que você faça hoje uma grande transformação na sua vida. Que você libere o perdão. Diz que em dado momento, José criou uma estratégia para que fizesse com que eles voltassem. Eles voltaram, eles foram para a casa do seu pai Jacó, voltaram novamente. E ele fez de forma que eles tivessem confessar o mal que fizeram a José. Enquanto os irmãos disseram, nós estamos passando por tudo isso pelo mal que fizemos ao nosso irmão José. Nós o vendemos, nós humilhamos, nós deixamos a sua alma clamar e não fizemos nada. Naquela hora que aqueles irmãos estavam reunidos falando, José estava entendendo perfeitamente que Deus estava mudando o coração daqueles homens que viveram 20 anos uma mentira. Talvez você esteja vivendo uma mentira, uma farsa na sua vida. Você sorri com os lábios, mas a sua alma chora. Você vive uma mentira no casamento, no relacionamento, financeiramente, você rouba. Deus quer que você mude isso agora. Diz que José naquela hora, Deus estava fazendo uma obra, não só no coração de José, mas no coração dos seus irmãos. Eles tinham que confessar que eles fizeram mal, por ciúmes. Eles confessaram uns aos outros, Deus está nos castigando porque vendemos nosso irmão, porque deixamos sozinho. E naquela hora, passados algum tempo, nosso tempo urge, Deus fez com que José reunisse a todos. Quando eles voltaram com o seu irmão mais novo, que era o seu irmão biológico de pai e mãe, Benjamim, diz que José, quando olhou, ele se revelou a todos. Antes disso, ele disse, olha, vocês vão voltar e vocês vão deixar o vosso irmão mais novo aqui. Diz que todos se prostraram. E a profecia da vida de José se cumpriu. O que Deus profetizou sobre a sua vida vai se cumprir. Mas a sua atitude tem que ser esta. Confessar, deixar. E o que José fez? Disse, eu sou José, eu sou vosso irmão. E todos ficaram perplexos. E ele disse, adiante no capítulo 42, diz o seguinte, José, ele disse para os seus irmãos, eu vou cuidar de vocês. Vamos lá ver isso na nossa Bíblia, querida. Bíblia, o nosso protocolo maior. Diz no versículo 45, então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou. Fazei-os sair. Ele pediu para todo mundo sair da presença, só ficaram os irmãos. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe puderam responder, não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles ficaram impressionados. Ele era José. Era aquele menino que se fez um homem e que era um líder. Olha como a vida dá voltas. Por isso que nós temos que tratar o outro como gostamos de ser tratados, porque a vida dá voltas.
Aquele menino que foi vendido, vituperado, hoje podia alimentá-los, podia sequer, se quisesse matá-los até. E o que José fez, bispa? Eu quero saber, porque eu quero fazer também o melhor. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Ele pegou os irmãos, ele teve misericórdia. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele começou a se lembrar das coisas, né? Porque disse anteriormente que ele havia esquecido. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossas sucessões na terra e para vos preparar a vida por um grande livramento. Assim, continua José dizendo a seus irmãos: não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a sua terra. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Deus mudou a sorte de José. Deus mudou a vida daquele homem completamente. Não só daquele homem, mas de 13 homens. Mudou a vida dos 12 irmãos e do pai. Porque ele liberou perdão, porque os irmãos que estavam equivocados reconheceram as suas falhas. E o protocolo de Deus é: santifica a tua vida, reconhece o que você precisa mudar e muda. É simples assim. É simples assim. Basta ter coragem para fazer o que é simples tornar-se real. Você pode salvar o seu casamento, você pode salvar os seus filhos, sua relação familiar, você pode salvar o seu emocional, você pode salvar um filho, uma esposa, um marido. É simples assim. Vivendo aquilo que Deus ensina a viver. José era um homem de Deus. Ele teve a capacidade de entender o pecado dos irmãos por ciúme, foi compreensivo. Quantas vezes você pode ser compreensivo e não é? Tem que ser. Quer ser compreendido? Compreenda. Quer ter compreensão para você? Tenha para com os outros. Enfim, nosso tempo chegou, acabou por hoje. É muito bom estar com você. Eu desejo que você, desejo e acredito que você, com estas palavras que você estava pedindo a Deus, o que eu tenho que fazer para mudar a situação? Esqueça o que tem que ser esquecido. Apresente-se com o coração aberto e Deus vai honrar a sua vida. Você vai reinar sobre as situações. É isso que Deus quer de nós. Que nós vivamos o verdadeiro cristianismo. Tinha fome naquela terra, tinha desejo de morte, tinha cheiro de morte, as pessoas estavam morrendo de fome, a terra estava seca, tinha pessoas envolvidas, tinha traição, tinha mentira, estava um caos. Mas um homem se manteve íntegro. Anos depois, 10 anos, 10 homens mantiveram, retornaram, recobraram a sua integridade. E Deus fez com que toda a sua descendência fosse abençoada, não tivesse falta. É isso que Deus quer. Que vocês sentem, conversem, organizem, esqueçam o que tem que ser esquecido, perdoem o que tem que ser perdoado. Reveja, tenha coragem de ser um cristão autêntico. Meu nome pessoal, no nome do meu marido querido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha um final de semana abençoadíssimo. Você que está nos assistindo pela TV, pela internet, pela televisão ou nos ouvindo pela rádio. Deus quer que você tenha muito trigo, muita fartura, não só física, não só alimento físico, mas na sua alma, no seu espírito. Graça e paz. Em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar.
Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Querubins, serafins adoram, prostrados diante do trono, e os 24 anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia, aleluia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus bendito, Cristo Rei e Salvador. Com palmas vamos louvar ao Senhor. Vimos adorar o Cristo que venceu e derramar os nossos corações como uma expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Querubins, serafins adoram, prostrados diante do trono, e os 24 anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aleluia, aleluia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus bendito, Cristo Rei e Salvador. Aleluia, aleluia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus bendito, Cristo Rei e Salvador. Bendito Cristo Rei e Salvador. Jesus bendito Cristo. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.